Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no Conquiste Seus Sonhos. Hoje a gente vai falar sobre a ideia de escala. Você reconhece o que é uma escala, como ela está presente no seu dia a dia e, principalmente, como ela vai influenciar na sua prova do Enseja. Se essa é a primeira vez que a gente está se vendo, pense em se inscrever aqui no canal, porque estamos sempre trazendo esse tipo de vídeo, com esse tipo de conteúdo, e ia ser um grande prazer para nós ter você como parte da família Conquiste Seus Sonhos de agora em diante. Se você ainda não é inscrito, vamos aproveitar o começo do vídeo para isso e ativar o sininho das notificações, porque tem novo conteúdo aqui sempre. E já temos vários vídeos, então com certeza um deles irá te ajudar. E temos o canal Matemática Fácil, que é um dos nossos parceiros, sempre com conteúdos matemáticos focados para vocês. Então vamos lá, galera, mas antes de a gente começar, é claro, né? Vai lá, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com a galera. Se é a primeira vez que vocês estão aqui com a gente, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Rodrigo Queiroz, sou um dos professores da área de matemática aqui no canal Conquiste Seus Sonhos, ok? Pessoal, antes da gente entrar no cálculo sobre escala, eu tenho que entender como que isso está presente no meu dia a dia, qual que é a utilidade dessa ideia de escala. Pessoal, a escala para a gente nada mais vai ser do que uma razão, ou seja, uma divisão de dois valores. Isso na parte do cálculo. Mas aonde que isso está presente? A escala, pessoal, é para a gente relacionar a medida de algo muito grande, a gente fazer uma representação. Provavelmente, na maioria das vezes ali, a gente fazer um desenho disso. Como assim, professor? Todo mundo, andando pelas ruas, já recebeu um e-mail, ou andando pelas ruas já pegou ali uma propaganda, por exemplo, do pessoal vendendo apartamento. E ali, quando você pega aquele folheto, aquele panfleto, você tem o desenho da planta de um apartamento, por exemplo. A planta de um apartamento como esse que eu coloquei, galera, independente se você está assistindo no seu celular, no seu tablet, no seu computador, esse desenho do tamanho que ele está aqui, será que esse é o tamanho do apartamento? O tamanho de verdade? O tamanho do apartamento cabe ali na tela do seu computador, na tela do seu celular? É claro que não, é um desenho reduzido, então é uma representação de uma coisa que é bem maior. Aqui a gente tem, né? Ali tem o banheiro, aqui, por exemplo, deve ser a cozinha, aqui um quarto, outro quarto, uma sala e assim por diante. Esses cômodos aqui de um imóvel, é claro que não cabe nesse desenho. Então, eu estou tendo uma representação de uma coisa bem maior num espaço pequeno, como aqui na minha figura. Tá? Um outro exemplo que eu posso ter essa representação em uma maquete. Se você, por exemplo, visitar ali uma construtora, vai ter, por exemplo, uma maquete dos prédios que eles vão estar produzindo. E é claro que esses prédios, as ruas que tem ali em volta, não vão ser também desse tamanho, né? Não tem como o pessoal habitar aquilo ali. Então, mais uma vez, eu tenho uma representação de algo muito grande, são prédios, alturas gigantes. Eu tenho a representação em algo menor. Um outro exemplo disso. Distância entre locais, por exemplo, aqui eu peguei a distância entre São Paulo, capital, até Rio de Janeiro, capital. É claro que a distância entre essas duas cidades, por mais que nós temos, a gente tem ali uma ideia, nem sei qual é essa distância, professor, não tenho a mínima ideia, mas é claro que essa ideia não é esse desenho que a gente tem aqui do lado, né? A distância entre essas duas cidades, que leva ali 1 hora de voo, de avião, a gente não consegue percorrer essa distância toda num desenho tão pequeno. Tá, professor, é uma representação de um desenho com uma coisa de verdade. Isso eu já entendi. Mas, e aí? Eu não posso fazer esse desenho, galera, livremente. Tem que ter uma proporção, tem que ter uma relação entre os desenhos da minha planta, da maquete ou do mapa com o tamanho de verdade. Por exemplo, se eu pego lá a galera da engenharia, o pedreiro, o engenheiro, quando foi fazer, construir de verdade esse apartamento, por exemplo, ele precisou olhar a planta daquilo ali. Ou seja, não a planta árvore, né? A planta lá da biologia, das ciências. A planta, este desenho. Ele teve que olhar ali e esses tamanhos que tem aqui, por exemplo, o tamanho dessa parede, tem que ter uma relação entre esse desenho e a parede de verdade que ele vai fazer.
E essa ideia é o que nos traz a escala. E como eu falei no comecinho, essa escala nossa sempre vai ser uma razão, uma divisão. Divisão de quem? Olha lá. Eu vou ter esses valores aqui. A escala é sempre a divisão, né? Nossa barrinha aqui de divisão, entre o comprimento de alguma coisa no desenho e o comprimento real, o tamanho de verdade. Então, por exemplo, se eu escrevo lá, eu tenho uma escala de 1 para 10. E ele fala que isso aqui, por exemplo, está em centímetros. Vamos colocar em metro. Beleza. O que isso quer nos dizer? O que eu tenho que saber interpretar? Sempre meu valor de cima está representando o desenho daquilo ali. Então, no desenho do que eu estou olhando, no meu mapa, na minha maquete, na minha planta, eu tenho a cada 1 metro do desenho, no tamanho real, na vida real, eu tenho 10 metros percorridos. A cada 1 metro no desenho que eu estou olhando, eu tenho, na vida real, ali fora, 10 metros sendo percorrido, ok? Professor, pode aparecer unidades diferentes na minha escala? Pode, galera. Quando aparecer uma escala diferente, ele vai escrever para a gente as duas unidades. Por exemplo, a cada 1 centímetro eu tenho 500 metros. Então, nota que aqui eu tenho as duas unidades, centímetro e metro, mas a ordem não muda. Primeiro, sempre fala do tamanho do desenho, da representação, da figura. Em segundo, ele nos apresenta o tamanho de verdade, o tamanho real, ok? Então, a cada 1 centímetro no desenho, eu teria 500 metros no tamanho real. Por exemplo, a gente olhando para aquele mapa, poderia ser essa escala. Se eu falo aqui que eu tenho essa escala de 1 centímetro para, sei lá, 500 metros. Então, a cada 1 centímetro que eu medir aqui no meu mapa, na verdade, eu vou estar percorrendo, de verdade, 500 metros. Essa é a nossa ideia de escala. Tá? A nossa escala, lembrando, né, pessoal, a divisão pode aparecer como uma barra, pode aparecer como os dois pontinhos, pode aparecer os dois pontinhos com traço, tanto faz. O que eu tenho que lembrar na ideia da escala é, primeira representação, primeiro valor sempre é o desenho, segundo valor sempre é o tamanho real. E isso cai nas nossas provas, galera. Olha aqui exemplos, pego de versões anteriores do nosso Enseja. Olha lá. Um pedreiro mede na planta de uma casa a distância de... Então, ó, na planta da casa, ele mediu a distância de 8 centímetros entre duas vigas. A escala na planta indica 1 para 50. Professor, ele não colocou unidade. Sim, mas ele já citou uma unidade no exercício, ele citou a unidade centímetros. Então, quer dizer que tudo aqui está em centímetros também. Vamos primeiro entender a nossa escala. O que está falando? A cada 1 centímetro no desenho, eu tenho, vamos escrever aqui com a letrinha mais legível, né? No meu desenho, eu tenho 50 centímetros real. 50 centímetros de verdade. Beleza? O que ele falou ali? Que ele mediu na planta 8 centímetros. Então, esse 8 centímetros foi o quê? Em relação ao desenho. Então, no desenho, ele foi lá e mediu na planta 8 centímetros. Ele quer saber quanto é isso no tamanho real, sem nem a gente terminar de ler. Já vamos fazer essa transformação. Se cada 1 centímetro no desenho eu tenho 50 centímetros no real, 8 centímetros eu vou ter quanto do próximo? Poderia montar uma regrinha de 3 aqui, galera? Poderia, mas a gente não está numa aula de regra de 3, para fazer isso aqui com mais facilidade. 1 centímetro virou 8. Para ter esse valor aqui, a gente não multiplicou vezes 8? Para 1 virar 8, né? 1 vezes 8? Então o outro eu vou fazer a mesma conta. 50 vezes 8. 5 vezes 8 é 40. Colocando o zerinho de volta, 400 centímetros. Então, o que isso quer dizer? Que 8 centímetros no desenho, na planta que o pedreiro mediu, no tamanho de verdade, no tamanho real, equivale a 400 centímetros. Só que, com cuidado, vamos ler a nossa questão, né? Ao construir a casa, quantos metros? Ele me pediu em metros a minha resposta. Deve ter a distância real entre essas duas vigas. Então, aí,
Se você ainda não assistiu, a gente já tem aula aqui no canal, no Conquiste Seus Sonhos. Aqui o material é completo sempre para vocês. Para fazer a transformação de unidade, né? 400 centímetros, a gente sabe que é a mesma coisa. 400 centímetros é a mesma coisa que 4 metros, porque é só dividir por 100 ou fazer o deslocamento da vírgula, como a gente já tem aula aqui no canal. 4 metros, professor, meu gabarito, vamos lá, marca aí pra gente. 4 metros é a mesma coisa que 4, e só zeros depois, a gente sabe que não tem valor. Então, nosso gabarito, letra B, de beleza. Essa questão eu não erro mais. Uma questãozinha de escala aqui pra gente. Professor, ainda não entendi muito bem, vamos mais uma? É claro, aqui vocês comandam o show. Olha lá, mais uma questão retirada de provas anteriores. Uma pessoa realizou consultas em um aplicativo para verificar a distância do ponto P, onde só localizava, a 4 diferentes locais, que ele foi colocando letras do alfabeto. X, Y, Z, W. Não se desespere, galera. Quando começar a aparecer letra, o pessoal já tenta colocar ali um bloqueio. Respira, faz com calma. É como se fosse nome de locais. Coloca nome de locais na sua cabeça, aí da sua cidade. Ah, ele está saindo, sei lá, do setor central e indo para o setor universitário, que geralmente a maioria das cidades tem setores com esses nomes. E assim por diante. Ele está saindo de um lugar e indo para outro. Só assim que eu tenho que pensar. Seguindo. O aplicativo que utilizou informou a distância em centímetros, isso é importante, olha lá, todo mundo está em centímetro, do ponto P a cada um desses locais e, além disso, especificou as escalas em que essas imagens foram exibidas. Dica que a gente sempre dá, né? Se eu tenho uma figura, esquece a figura, lê a questão por completo. Figura, tabela no meio da pergunta, por enquanto não nos importa. Continua a leitura. Qual dos 4 locais está mais próximo do ponto em que essa pessoa se localizava? Então, o mais próximo, eu quero a menor distância. Tudo está em centímetro? Tudo está em centímetro. Só que rapidamente, pessoal, passa o olho nas escalas. Ó, de 1 para 100 mil, 1 para 30 mil, 1 para 20 mil e 1 para 10 mil. Escalas totalmente diferentes. Então, eu tenho que olhar entre elas. E lembra que primeiro valor é o valor no desenho. Segundo valor é o valor de verdade. Sempre a nossa definição, a nossa ideia de escala, beleza? Ou seja, olhando ali no primeira figurinha, foca aqui nesse primeiro quadrado. A cada 1 centímetro no desenho, ele andou 100 mil centímetros. E a distância de P até X não foi 1? Então aqui de verdade ele andou 100 mil centímetros. Foi a primeira distância. Na segunda, ele andou 2 no desenho. A cada um não vale 30 mil? Então é só fazer 30 vezes 2. Então eu vou ter 60 mil centímetros. O primeiro, 100 mil. O segundo, 60 mil. Se eu quero o mais próximo, até agora, o segundo foi o mais próximo. Olha para a escala do terceiro. A cada 1 centímetro no desenho, eu tenho 20 mil centímetros de verdade. Ele andou no desenho 2. Então, de novo, vou fazer vezes 2. 20 vezes 2, 40 mil centímetros. E o último, a cada 1 centímetro no desenho, 10 mil centímetros de verdade. No desenho ele andou 7. Então, 7 vezes 10, 70. 70 mil centímetros. 100 mil, 60 mil, 40 mil e 70 mil. Qual é a menor distância, galera? Nossa menor distância não foi 40 mil? Essa distância foi até o ponto Z. Até o ponto Z, nosso gabarito é letra C. C de certo, C de certeza, que agora eu dominei esse conteúdo e agora eu não erro mais esse tipo de questão. Beleza? Galera, é claro, né? Vai lá, dá aquela fortalecida, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações para o YouTube sempre te mandar ali quando a gente tiver vídeos novos aqui no canal para vocês e até uma próxima aula.